Graça e paz, pessoal. Todos bem? Hoje, aqui no horário de almoço, vou estar fazendo um vídeo rapidinho. Eu trouxe uma informação interessante aqui, né? Compartilhar com vocês, né? Vocês sabem que eu adoro estudar sempre a Bíblia com referência aos escritos antigos, né? E muitas vezes a gente não acha algumas referências dentro da Bíblia, né? Então a gente tem que, às vezes, procurar outros escritos antigos que falam também sobre aquilo ali, para a gente ver se aquelas informações que a Bíblia fala, né, ou traz, elas são parecidas, né, com o que esses escritos falam, né, ou vice-versa, né. Bom, eu trouxe uma referência hoje para vocês aqui. Estou com a Bíblia aberta em 2 Coríntios capítulo 12, e aí eu vou fazer a leitura para vocês de um trecho em que eu procurei na Bíblia toda e não achei uma referência deste, deste assunto que o apóstolo Paulo traz, tá? O apóstolo Paulo fala assim, ó: tenho de me jaquetar, não é proveitoso, mas passarei para visões sobrenaturais e revelações da parte do Senhor. Eu estou usando aqui a tradução do Novo Mundo, tá? Que eu acho que nessa parte aqui ela tá bem correta, assim, em contexto. Mas vamos lá. Conheço um homem em união com Cristo, a qual há 14 anos, quer no corpo, não sei, quer fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado como tal até o terceiro céus. Então esse aqui que é o assunto, tá, pessoal, do vídeo. Paulo faz referência aqui a uma experiência sobrenatural, né? Uma experiência diferente que ele teve, que ele nem sabia se ele tinha ido com o corpo ou se ele tinha ido fora do corpo, certo? Se foi algo totalmente além das suas capacidades perceptivas, né? Foi o que ele falou. Ele não sabia se ele tinha sido levado com o corpo ou se foi só em espírito, né? Mas o fato é que ele fala aqui sobre uma coisa que não tem outra referência na Bíblia sobre isso, né? A Bíblia, se você pode ler de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, você não vai achar informação sobre terceiro céu, certo? Aí continua: sim, conheço tal homem que quer no corpo, quer parte do corpo, não sei, Deus sabe, né? Uma parte, né, do corpo, fora do corpo, que foi arrebatado para o paraíso, certo? Ó, vou deixar aqui no 3 aqui vou deixar no 2 e aqui eu vou continuar lendo aqui, ó. E foi arrebatado para o paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não são lícitas os homens falar. Então eu vou destacar aqui duas coisas nesse texto de Paulo, tá? Primeiro, terceiro céu, certo? E depois, paraíso. É o que Paulo falou, tá bom? Muitas pessoas falam sobre o livro de Enoque, né? Muitas pessoas não confiam no livro de Enoque, principalmente no segundo Enoque, tá? Mas, por incrível que pareça, no livro de no livro de segundo Enoque, né, eslavo, traz uma informação pra gente muito interessante que a gente deveria prestar atenção, né? Lembrando que esse livro de segunda Enoque, né, o Enoque eslavo, ele data de mais ou menos 100 antes de Cristo a 200 depois de Cristo. Então tem um hiato de 300 anos que os estudiosos falam que esse livro pode ter sido escrito, né? Se ele foi escrito depois do apóstolo Paulo, ele está apenas afirmando algo que o apóstolo Paulo também falou. Se ele foi escrito antes, então quer dizer que Paulo teve acesso a isso, né, de alguma maneira, ou só a experiência mesmo de ter ido ao terceiro céu e registrado. Mas olha só o que diz aqui. Vamos lá. Enoque foi levado para o terceiro céu. Então, não foi só Paulo, né? Pelo que tem está dizendo aqui, né? Nesta parte aqui, né? Que nós estamos vendo aqui na segunda carta, no segundo livro de Enoque. E aí diz assim, ó: e aqueles homens, né? São que os anjos que estavam viajando com ele. Ele vai em 10 céus, tá? Nesse livro ele vai explicar sobre isso. Mas no terceiro que é o interessante aqui do vídeo, que tem a correlação com a Bíblia, né? Com o que Paulo falou. É, fala assim: homens tomaram, né? De alguma maneira eles levavam ele de um para o outro, de um céu para o outro. E então, e me conduziram ao terceiro céu. É aqui, terceiro céu, tá? Exatamente como a gente consegue ver aqui esta terceiro céu, tá? Terceiro céu.
certo? A gente vê aqui a descrição falando do terceiro céu e também lá a gente vai ver Paulo falando também do terceiro céu, certo? Então isso aqui, pessoal, é algo bem interessante, viu? Bem interessante. E aqui, ó, a gente vai vai ver a descrição, né? Olha só, vamos continuar lendo para a gente ver a descrição. E lá me puseram e olhei para baixo e vi os produtos daquele lugar, que jamais foram conhecidos. Olha só. E vi as mais doces árvores floridas, e olhei seus frutos, e os alimentos que produziam. Todos exalavam a mais doce fragrância. Agora vamos aqui no versículo 3. E no meio daquelas árvores há da vida, naquele lugar onde Deus descansa quando vai para o paraíso. E esta árvore é uma qualidade e fragrância inefável ou inefáveis e mais adornada do que qualquer coisa que existe, né? A árvore da vida. Bom, eu acho interessante, né? Até gozado que vamos aqui. Olha só que interessante. Aqui também está falando de paraíso, né? Olha aqui, paraíso, paraíso. Então o terceiro céu é o paraíso, né? E não foi exatamente o que o apóstolo Paulo falou, né? Lá no verso 4, a gente não vê exatamente essa referência aqui, de que ele foi arrebatado para o paraíso, e Enoque também chamou esse terceiro céu de paraíso. Inclusive, ele falou que lá tem a árvore da vida, né? Se a gente pegar aqui a referência de árvore da vida, vamos procurar aqui a árvore da vida. Lá no livro de Apocalipse, tem uma referência interessante sobre a árvore da vida. Olha aqui, que eu gostaria que vocês vissem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Aquele que vencer, concederei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, pessoal, isso aqui está falando que a árvore da vida está no paraíso de Deus, certo? Paulo falou que foi arrebatado para o paraíso, que é no terceiro céu. E você vê que o próprio Jesus atesta que a árvore da vida fica no paraíso de Deus. Quer dizer, Enoque, o segundo livro de Enoque, pelo menos no capítulo 8, não estou considerando os outros capítulos e as outras falas, mas pelo menos nessa parte do texto, está completamente de acordo com as escrituras. Inclusive, ela atesta, né, algo que Jesus e Paulo falou, né, que a árvore da vida está no paraíso e que o paraíso é no terceiro céu. Embora aqui em Apocalipse Jesus não fale que o paraíso esteja no terceiro céu. Mas Paulo fala em Coríntios que o paraíso está no terceiro céu, né? Quando nós percebemos aqui, né, foi arrebatado para o paraíso, ele estava falando que foi para o terceiro céu. E aqui Jesus fala que a árvore da vida está no paraíso de Deus. E aqui em Enoque, como nós observamos agora, né? O que tem lá no terceiro céu? E no meio daquelas árvores, há da vida, a árvore da vida. Naquele lugar onde Deus descansa quando vai para o paraíso. E essa árvore é de qualidade e fragrância inefáveis e mais adornado do que qualquer coisa que existe, certo? Então é muito interessante essa passagem, pessoal. Embora a gente, muitos aí, né, fica relegando com, com, vamos dizer assim, né? Ah, não aceito livros apócrifos e tal, mas eu acho que vale a pena, tá? As pessoas darem uma olhada sobre o que esses livros antigos falam, mesmo que às vezes as pessoas consideram apócrifo. Esse preconceito às vezes nos faz perder informações valiosíssimas. Olha outra referência da árvore da vida na Bíblia. Diz assim: pelo meio das suas largas e deste lado do rio, daquele lado, havia árvores da vida, né? Aqui já está falando de árvores da vida que serão plantadas no reino milenar, né? Então não é bem o que a gente está falando aqui.
Mas a árvore da vida mesmo, né, a principal, ela fica no paraíso de Deus, né? Como Jesus falou em Apocalipse. Se, se há outro texto que fala sobre a árvore da vida, aqui ó, é o texto de Gênesis, né? Aí coloca assim, ó. E Jeová, Deus, prosseguiu dizendo: Eis que o homem tem se tornado como um de nós, sabendo o que é bom e o que é mal. Agora, a fim de que não se estenda sua mão e a tome realmente também. O fruto da árvore da vida coma e viva para sempre. Com isso, Jeová Deus o pôs para fora do jardim do Éden, para lavrar o solo de que tinha sido tomado, e expulsou assim o homem, colocou-o a oriente do jardim do Éden, é, os querubins e a lâmina chamejante, né, de uma espada que se envolvia continuamente para guardar o caminho para a árvore da vida. Então, até no dilúvio, né, a gente sabe que a árvore da vida ficou na terra, mas tudo indica, né, até um pouco antes disso, do dilúvio, né, muito possivelmente, muito pouco, algum tempo depois, né, que Adão foi expulso, é, este jardim do Éden sumiu da terra, né? Então, pelo que tudo indica, ele foi transportado para o terceiro céu, certo? Bom, é isso, pessoal. É um vídeo bem interessante, espero que vocês tenham gostado, bem rapidinho também, mas é um vídeo que traz informações bem interessantes, né, que devem ser levadas em consideração. É isso aí. Graça e paz a todos.